Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje dia 27 de abril de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Drones ucranianos destruindo o avanço russo e chuva ácida na mansão de Putin. Neste vídeo, revelamos a nova e desesperada tática russa em Kramatorsk. Kramatorsk é uma cidade que fica no leste da Ucrânia, na província de Donetsk. O uso de motocicletas que acabam virando sucata, acabaram na realidade, que esse fato aconteceu esse final de semana, que acabaram virando sucata nas mãos dos drones ucranianos. Não sei se drone tem mão, mas usei esse termo aí, né, nesse meu resumo para vocês entenderem sobre o que eu vou falar. Além disso, vamos trazer um fato, eu acho que é muito impactante, é a segunda parte do vídeo, e uma chuva ácida dos depósitos de petróleo que saíram no meio da fumaça, essa chuva ácida de óleo que agora castiga Sochi, que é um local onde foram feitas as Olimpíadas de Inverno, e é ali na localidade de Valdai, que não é longe de Sochi, eles também, a própria residência de luxo que custou para ser construída mais de $1 bilhão, ela também foi alvo de chuva, essa chuva tóxica, essa chuva ácida de óleo proveniente do petróleo após um bombardeio ucraniano no terminal de Tuapse. Vocês venham comigo para entender como a resistência ucraniana está degradando o moral dos russos e como o desastre ambiental agora atinge o coração do Kremlin. Não lá no Kremlin, mas o coração do Kremlin, porque é o local preferido para moradia, para passar verão ali nesta região de Valdai, onde houve a chuva tóxica em cima da residência dele, que ele dizia que há uns semanas atrás, ou meses atrás, acho que 1 ou 2 meses atrás, que a ucraniana bombardeou quando ela não bombardeou ali a residência dele. A ucraniana não bombardeou, mas a chuva tóxica bombardeou a residência dele, isso é inegável, né? A Ucrânia não nega isso também. E acho que nem ela esperava que isso fosse acontecer, esse efeito colateral do bombardeio. Inscreva-se no canal, aqui você verá a verdade, deixe seu like, a todos peço que deixem o like, compartilhem e comentem sobre essa virada de jogo. Bom, vamos começar falando sobre Kramatorsk, naquela região lá, né? E vamos iniciar esse relato com informações detalhadas, vindas diretamente da linha de frente ali, é uma linha de frente estratégica, é a cidade de Kramatorsk, que está passando a ser um alvo da Rússia nesse momento. As forças de ocupação russas estão intensificando drasticamente o uso de motocicletas, número grande, para tentar romper as defesas das forças armadas da Ucrânia. Ivan Petrishak, ele é um chefe de comunicações, é um oficial, chefe de comunicações da 24ª Brigada Mecanizada da Ucrânia. Ele trouxe dados reveladores sobre essa nova tática desesperada dos russos. Os russos estão tentando usar a agilidade das motocicletas para identificar pontos fracos nas trincheiras, na linha de defesa de trincheiras ucranianas e lançar ataques rápidos, tentar ultrapassar para fazer uma infiltração atrás das linhas ucranianas. Em um relato impressionante, foi confirmado que os soldados russos estão empurrando essas motocicletas, eu achei isso, né, impressionante, manualmente, eles estão empurrando elas, né, para evitar barulho dos motores e não serem identificados, né. Eles tentam chegar o mais próximo possível da linha de contato, ou seja, lá onde poderá haver um combate com a infantaria ucraniana, que está entrincheirada, está nas suas fortalezas de concreto, etc., e na linha de contato antes de montar. Aí eles montam, quando eles chegam numa determinada posição, aí eles aceleram em grupos de até 10 unidades, antes eles tentavam infiltrar entre 3 a 4 pessoas, agora até 10 unidades de motocicletas, diversos grupos, e fazem investidas. E geralmente eles contam com o apoio de 3 a 4 veículos blindados, podem ser tanques de guerra para darem cobertura para eles, ou veículos de transporte de tropas que vão armados com metralhadoras pesadas, normalmente .50. Aí eles tentam flanquear as posições defensivas das brigadas ucranianas que estão na defensiva. No entanto, a superioridade tecnológica que faz a vigilância da Ucrânia
tem transformado esses ataques, transformaram em Kramatorsk, até agora, nesse fim de semana, que eles tentaram romper isso mais uma vez, e na última semana, na última semana eles começaram com alguns ataques, e agora esse final de semana, eles vieram nesse final por várias direções. Mas os ucranianos frustraram pela precisão dos drones e pela precisão da artilharia, os drones FPV, né? Muitos soldados russos agora são vistos deslocando-se exclusivamente a pé, por distâncias de até 20 quilômetros sob o sol ou chuva. Eles carregam também munições pesadas, suprimentos e água, chegando ao combate já exaustos e sem qualquer suporte logístico eficiente. O cara tem que levar munições, o cara tem que levar água em quantidade para suportar alguns dias e não tem forças na hora para combater. A Ucrânia descobriu isso fazendo prisioneiros, alguns que se entregaram, e eles contavam como que isso é feito. O moral das tropas russas, que está em declínio evidente, segundo relatos de capturados prisioneiros, mostra uma mudança no comportamento da Rússia. É diferente de meses atrás, quando tropas de elite preferiram o suicídio à rendição, agora os ocupantes se entregam com mais facilidade. O inimigo russo, quero dizer, né, está evitando o uso de veículos pesados em certas áreas, pois sabe que qualquer motor ligado atrai imediatamente um drone ucraniano. A inteligência militar da Ucrânia alerta que a Rússia pretende intensificar a ofensiva para tentar capturar todo o Donbass até o início de outono. Porque ele não quer entrar em outono, que daí vem frio, vai ser a mesma novela do inverno passado e que tem aquele filme que diz: eu sei o que vocês fizeram no verão passado, e aí vão fazer um filme, eu sei o que vocês fizeram no inverno passado, e não no verão. E aí o que vai acontecer? Vai ser a mesma novela e vai morrer um montão de russos como está morrendo agora. Não vão conseguir novamente, porque já para mais de 2 anos eles estão tentando tomar Pokrovsk, e agora eles estão desmembrando nas vilas em direção a Kramatorsk, eles estavam imaginando: toma primeiro Pokrovsk, o caminho fica mais aberto e eles vão avançar. Não conseguiram, né? E com isso as reservas estão sendo mobilizadas, e o comandante-em-chefe ucraniano Oleksandr Syrskyi confirmou que o exército russo está se reagrupando para um novo esforço. Analistas acreditam que o próximo mês será decisivo, com a chegada de um tempo mais fechado que dificulta a visão aérea dos drones ucranianos, inclusive. É isso que o general comandante do exército ucraniano está preocupado. Porém, a aglomeração urbana de Slaviansk, Kramatorsk e Druzhkovka, que eles querem pegar, independente de terem tomado Pokrovsk ou não, ele forma um cinturão de fortalezas muito forte, praticamente intransponível para a infantaria da Rússia. As autoridades ucranianas e o presidente ucraniano deixam claro que não haverá retirada estratégica dessas posições fundamentais para a defesa de jeito nenhum, e nem em negociações. Atualmente as tropas russas estão a cerca de 14 quilômetros de Kramatorsk, né? E a pressão nesse eixo nordeste e sudeste é constante. O 11º Corpo de Exército da Ucrânia mantém a guarda dessas unidades com uma resiliência que assombra os generais russos em Moscou, que estão preocupados com isso. Eles não conseguem avançar. Eles avançam, né? Avançam, mas tem que recuar porque morrem. A maioria morre, a minoria não consegue avançar. Enquanto a guerra ruge no leste, um desastre ambiental sem precedentes atinge o território da Federação Russa, que foi até provocado pela Ucrânia, mas não propositadamente. A fumaça tóxica proveniente de incêndios no depósito de petróleo de Tuapse, atingido por drones ucranianos, chegou à cidade de Sochi. O ecologista Georgy Kavanazoyan confirmou que a população está se espalhando rapidamente e até indo embora, e pode alcançar a região de Krasnodar. E a população está saindo, mas a poluição está também se espalhando e pode logo chegar à região de Krasnodar em breve. Moradores locais relatam um fenômeno assustador conhecido como chuva de óleo, que está cobrindo carros, casas e plantações na região russa ali, né? Esta precipitação ácida ocorre quando os óxidos de enxofre e nitrogênio da combustão se misturam com a umidade da atmosfera na Rússia, naquela região. O fato mais simbólico é que esta chuva tóxica está caindo diretamente na região de Valdai, sobre a luxuosa residência oficial de Vladimir Putin, o ditador da Rússia. Este complexo de 40 hectares, com praias privativas,
academias de judô, academias de ginástica, agora respira o ar carregado de derivados de petróleo queimados, um local onde tem resorts, onde os russos abastados, os oligarcas, iam passar férias com suas famílias. O Palácio do Kremlin, no Cabo Ido-Copas, também está sob ameaça dessa nuvem. A poluição que degrada a saúde de todos na costa do Mar Negro. A situação ambiental está se deteriorando de forma acelerada e especialistas alertam que os danos ao solo e à água podem ser irreversíveis. Muitos derivados de petróleo não queimam completamente no ar e acabam caindo como sedimentos pretos e pegajosos sobre essas cidades russas na região. Em Tuapse, os moradores descrevem, eu inclusive já falei no canal aqui, 1 ou 2 dias atrás, o cenário como um verdadeiro desastre ecológico, enquanto as autoridades locais permanecem em silêncio. A população russa questiona por que as escolas não foram fechadas e por que não há orientações sobre descontaminar os quintais. É porque há uma orientação do próprio governo da Rússia, como aconteceu no tempo de Chernobyl, só que lá era nuclear, agora não é, de ignorar. Não está acontecendo nada e está indo tudo como planejado, como Putin gosta de falar. Animais de estimação e animais silvestres estão sendo encontrados na rua, cobertos de óleo, apresentando sinais claros de envenenamento e alguns já são encontrados mortos. O odor de queimado é persistente e muitos cidadãos já apresentam problemas respiratórios de graves devido à inação do governo central, que teima em não fazer nenhuma ação. Esta é a realidade da guerra de Vladimir Putin, voltando-se contra o seu próprio povo, o povo russo, e atingindo até mesmo os seus refúgios de maior ostentação. Enquanto a Ucrânia defende o seu solo, com coragem, com drones, com artilharia, com tropas, a infraestrutura energética russa colapsa e gera consequências nefastas em casa. Eu quero dizer para vocês que isso começou em Tuapse e está se espalhando pela região. E em Tuapse o problema é muito grave, porque já fazem mais ou menos quase 10 dias, acho que 8 ou 9 dias, que aconteceu o bombardeio em Tuapse. Mas o que está acontecendo lá? O incêndio continua. Os bombeiros em alguns setores ali são impossibilitados de atender, de trabalhar, face à grande poluição e face ao fogaréu que ainda existe. A expectativa é nos próximos 2 ou 3 dias que eles consigam controlar todo o incêndio, mas estão tendo muitas dificuldades. E a resistência de Kiev, da Ucrânia, prova que o custo da invasão para a Rússia será pago não apenas no campo de batalha, mas em sua própria terra, onde começou e da onde veio o ataque contra a Ucrânia. Para concluirmos, vimos que hoje a tentativa russa de usar táticas rudimentares como motocicletas é um sinal de desespero diante da precisão ucraniana. Ao mesmo tempo, o desastre ambiental em Sochi e Tuapse mostra que ninguém está imune às consequências de uma guerra injusta, nem mesmo o ditador e seu palácio. A Ucrânia segue firme destruindo os russos e expondo a fragilidade de um regime que não consegue proteger nem o seu próprio meio ambiente. A vitória da razão, a vitória da liberdade é o único caminho para o fim desse caos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, vocês são muito importantes para o canal. Os inscritos, mas os não inscritos também são muito importantes. Você que não é inscrito, aproveite. Inscreva-se e ative o sininho. É muito importante. Vamos acompanhar junto o desenrolar dessa guerra. Eu conto com vocês. Peço a todos, deixe seu like, compartilhe com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.